Olá, tudo bem? Meu nome é Valdeir e mais uma vez eu venho aqui no canal Você Sabia Que Era Assim? Postar mais um vídeo que, que vai tratar, né, sobre um tema muito polêmico. Né? Polêmico por quê? Porque você desde a infância aprendeu que era assim. Mas aqui você vai entender que não era assim. Você vai entender que era assim. Entendeu? Por que era assim? Porque antigamente era assim. Aí você aprendeu de uma outra forma desde a infância. Mas agora você vai entender o motivo, né? E o título é Deus é o nome do Criador Supremo que criou todas as coisas? Você sabia que era assim? Porque o nome Deus pode ser questionado em relação à referência que você dá ao Criador Supremo que criou tudo, os céus, a terra e todas as coisas. Porque o termo Deus, ele vem do latim e do grego, né? E nós veremos aqui agora alguns links, né, e até um vídeo que servirão assim para clarear mais a sua mente. Porque se formos analisar bem, o povo hebreu, eles falavam em hebraico, né? Hebraico arcaico na época de Moisés, não é isso? O hebraico arcaico não tinha vogais, não é igual o hebraico massorético de hoje, né? O atual hebraico moderno, que tem os massoretas, que são símbolos que você coloca ali nos caracteres do hebraico moderno, para gerar as vogais. Não é igual isso, ele não tinha vogal literalmente, entendeu? Só consoante. Mas mesmo assim era possível pronunciar naturalmente. Aí você usa como eu já falei em outros vídeos, usa a transliteração para. Porque quando você fala qualquer palavra, até um animal, quando faz um gemido, um rugido, ele pronuncia vogais no som que ele emite. Um passarinho quando canta, um cachorro quando late, o cachorro não faz rau, rau, ao som de R com A e U. Rau, rau, rau. Quer dizer, até o som de um cachorro, o latido de um cachorro, dá para você perceber que tem vogais e consoantes. Se você for escrever em português, transliterar, você vai colocar lá R, A, U, entendeu? Então o que acontece? Se o idioma original era o hebraico arcaico, por que que esse nome Deus tem que ser do latim? Não tem coisa errada aí não? Pensa um pouquinho. Porque o povo hebreu falava em hebraico, concorda? Então eles teriam que colocar um nome que fosse em hebraico, concorda comigo? No Brasil, o nome dos santos aqui, né, Santa Bárbara, né, nomes latinos, né? São Jorge, nomes brasileiros, latinos, vem do latim, do grego. Só que o povo hebreu, eles têm uma tradição muito forte em relação a nomes, em relação à família, em relação às gerações deles, né? Em relação às conexões familiares que eles têm, entende? Então eu vou colocar aqui para vocês verem nesse momento aqui na tela, aqui ó, Zeus, mitologia grega. A busca que eu fiz no Google, ó, Zeus, mitologia grega. Zeus é o deus dos deuses na mitologia grega, ou Júpiter na cultura romana, filho dos titãs, Cronos. Cronos é tempo em grego, né? Rei dos titãs e Reia. Nasceu no monte Ida, na ilha de Greta, né? Tinha várias mãos, vários irmãos, eram eles, Poseidon, deus dos mares e oceanos. Quer dizer, você pode observar que o termo Zeus e Deus são muito parecidos. É praticamente uma transliteração do termo. Transliteração, só que está disfarçada, né? Você fala Zeus, ó a terminologia, Eus, os dois terminam com Eus. Zeus e Deus, entende?
Existe uma ligação muito grande entre eles. Os teólogos falam que não, mas tem. Até na pronúncia, você confunde Zeus com Deus. Dependendo da maneira que você falar, a pessoa pode entender Zeus e não Deus. E se você falar Deus, ela pode entender Zeus também, dependendo da maneira que você pronunciar. Então aqui está dizendo que Zeus é o deus dos deuses na mitologia grega, ou Júpiter na cultura romana. E quem escreveu a Bíblia foi justamente a Igreja Católica, que tinha essa cultura, essa ligação com essas culturas pagãs antigas. Entende? Talvez hoje eles digam que não, mas eles mantêm isso até hoje. É só você observar nos símbolos do catolicismo que você vai perceber isso. E aqui no significado, nesse site aqui, que eu vou deixar disponível para vocês também, é a origem da palavra Deus, né? Aí, ó, do latim, quer dizer, ele vem do latim, não é do hebraico. Não é hebraico. Eu já falei em outro vídeo aqui que nome próprio você não pode traduzir, nem adaptar. Você tem que fazer uma transliteração. No hebraico, o nome do Criador é Yahweh, entendeu? Alguns chamam Yahweh, mas é praticamente a mesma coisa. Yahweh e Yahweh é praticamente o mesmo nome. Não muda, a escrita é praticamente a mesma, até no hebraico massorético. E o que acontece a diferença de pronúncia é absurda de Yahweh para Deus. Não tem nada a ver. Agora existe uma semelhança muito grande entre Zeus e Deus, não é isso? Então, do latim, Deus, Daus, que significa ser supremo ou entidade superior. É o que vimos aqui, ó. Zeus é o Deus dos deuses, ou seja, o ser supremo. Entendeu aí? Linkou? Originalmente a palavra latina que deu origem a Deus, ó, latina, olha só o termo aqui, latina vem do latim, surgiu a partir do termo como é que é? A partir do termo proto-indo, europeu, Dio ou Deus, tá vendo aqui? Porque no latim o W ele tem som de U e o U tem som de W. Então, vai escrever William, você pode escrever com U ou com W, que é uma regra gramatical do latim. Então, Dio está com W, mas você pode escrever com U também, dá na mesma. E Deus, está vendo aqui? Deus, quer dizer, Dio e Deus são pronúncias diferentes, então não é transliteração, são nomes de seres diferentes, que significa brilhante ou celeste. Entendeu? Isso aqui é do latim, não é do hebraico. Teria que ser do hebraico. A partir desta mesma raiz etimológica, surgiu o nome grego Zeus. Olha aqui, ó. A partir da mesma raiz etimológica, surgiu o nome grego Zeus, considerando o deus dos deuses, de acordo com a mitologia grega. Quer dizer, olha só a semelhança e a ligação. A mesma raiz etimológica. Etimológica vem de etimologia. Então, etimologia é o estudo da origem. Logia, estudo. Etime é origem. Então, origem de um termo, etimologia. Só que na verdade aqui é o contrário. Aqui ele está falando que a partir da mesma raiz etimológica surgiu o nome grego Zeus, mas não, foi o contrário. A partir da mesma raiz etimológica de Zeus surgiu o nome grego Deus. Essa é a realidade. E eu falo isso aí porque tem um vídeo aqui, ó, que o irmão Fernando, ele explica de uma maneira muito clara a origem do termo Deus. Entendeu? Então aqui nós podemos entender que desde o princípio é falado que esse termo Deus vem do latim. E ele também é um título. Por quê? Você fala assim, os deuses da mitologia grega, né? Os deuses da mitologia nórdica, e por aí vai. Então Deus é um título para quem possui divindade. Se o termo Deus é um título e não um nome próprio, aí por que você vai ter que usar esse título como nome próprio? Isso aí já é um erro gramatical, já é um erro de português, porque você não pode usar um título como um termo como título e ao mesmo tempo como nome próprio. Um exemplo aqui, Deus é o Deus dos hebreus.
Olha só, Deus está colocando como nome próprio. É um Deus está querendo dizer que é um título dos hebreus. Ele está usando o termo Deus como nome próprio e como título simultaneamente. Isso não tem sentido, entende? Aqui nesse site que eu vi aqui, olha só, etimologia de Deus, né? É apreciado do latim, Deus, novamente latim, compreendendo deidade de Deus, confirmou o outro que nós vimos agora, baseado no indo-europeu, deio, por brilhar ou iluminar. Mas quem brilha e quem ilumina? Não é o sol? Porque esse Zeus aqui ele tem ligação com o sol também, que é a adoração do Deus Sol, Deus Ra, do Egito. De onde também procede o grego Zeus. No entanto, não existe nenhuma conexão direta entre Zeus e Deus. Isso que ele está falando aqui, mas é mentira. Os bárbaros do norte também usavam a raiz da para denominar as suas próprias divindades, mediante, por exemplo, o eslavo Divi ou escandinavo Zil. É importante, por outro lado, observar a regra, olha só, observar a regra de escrever Deus. Que regra é essa que está falando de escrever Deus? Regra gramatical, regra bíblica, regra religiosa? Em letra maiúscula, usado como um nome próprio, quer dizer, você vai pegar, se você colocar começar com D maiúsculo, vai ser nome próprio. Se você começar com D minúsculo, é título. Olha que palhaçada, que coisa sem sentido. Então, meu nome é Valdeir. Se começar com V maiúsculo, é o meu nome próprio. Se começar com V minúsculo, é qualquer outra coisa, menos o meu nome próprio. Que palhaçada, o mesmo nome, o mesmo termo. A pessoa só cai nessa se for otário. Só se ela não conseguir raciocinar, usar a cabeça para entender isso aí. Porque uma coisa é você falar assim, ó, você tem que acreditar no que eu estou falando para você, porque Deus é Deus. Aí você fala assim, poxa, eu não tenho que acreditar, eu tenho que entender. Porque se até a própria escrita está errada, está manipulada, porque qual o sentido que tem usar um termo, um termo como título e como nome próprio simultaneamente? Não tem sentido. Ah, não, mas se eu escrever com D maiúsculo, é Deus, é o Criador Supremo. Se eu escrever com D minúsculo, é qualquer deus da mitologia grega, qualquer deus aí pagão que inventaram. Olha só, não tem sentido uma coisa dessa. É uma coisa até de idiota, sabia? Coisa de idiota. Que não usa o cérebro, que tem um cérebro atrofiado, que parece mais uma ameba. Acho que é uma ameba, pensa mais do que uma pessoa dessa. Porque ela não consegue raciocinar. Ela fala, não, eu tenho que crer cegamente, cegamente. Não é dessa forma. Então ele fala aqui, ó, observar a regra de escrever Deus. Quem inventou essa regra? O Vaticano? Os papas antigos dos concílios de Nicéia, por exemplo? Foram eles que colocaram essa regra aqui? Porque fica fácil de você colocar uma regra dessa. Mas uma regra que não tem nada a ver com nenhuma gramática. Eu vou começar um termo com letra maiúscula, então é uma coisa. Vou começar o mesmo termo com letra minúscula, então é outra coisa totalmente diferente, que não tem nem sentido. É uma coisa que não tem sentido mesmo. Aí se você pegar e for para Wikipédia, né? Wikipedia, acho que em inglês é isso, né? Novamente tem aqui, ó, Deus é um termo latino que de início descrevia todas as deidades. Tá vendo aqui? Todas as deidades de quem? Das histórias antigas, da mitologia romana, mitologia grega e por aí vai. Então era o deus Poseidon, o deus Apolos, o deus, a deusa Kali do hinduísmo, entende? Esses deuses, aqueles que possuem divindade, ou seja, poder supremo, sobrenatural, além do que podemos imaginar. E que com o tempo passou a ser usado também para descrever o conceito de Deus. Com o tempo ele foi adaptado, quer dizer, ele foi preparado, foi usado. Mas por que foi adaptado? Por que esse termo aqui? Porque é o mesmo que Zeus. Por que não usam lá o termo transliterado que vem do hebraico arcaico, que o povo hebreu descobriu? Se Moisés estava lá no monte e ouviu o nome do Criador, ele ouviu em hebraico arcaico. Correto? Hebraico arcaico. Então por que temos que colocar latim? Só porque o padre quer, só porque o papa quer, só porque os concílios da Igreja Católica querem? É isso mesmo?
E temos que abaixar a cabeça e aceitar simplesmente assim, pronto? Não. Então, passou a ser usado também para descrever todo o conceito de Deus como substantivo próprio, substantivo, hein? Substantivo. Do mesmo modo que ocorreu ao termo germânico God. Só que God, na verdade, a origem dele é Gólgota, que quer dizer caveira. Pesquisa. Os termos latinos de Deus e Divos, repetindo aquele que já lemos naquela hora, são provenientes do idioma proto-indo europeu, Deus, está vendo aqui, celestial ou brilhante, da mesma raiz de Diels, está vendo aqui? O Deus reconstituído do panteão proto-indo-europeu, o panteão dos deuses antigos. Entendeu aí como é que é o negócio? Porque o catolicismo ele tem uma raiz lá da mitologia grega, do paganismo romano e grego antigo. Só que as pessoas não querem enxergar isso, elas não querem analisar, não querem pesquisar sobre isso. E quem escreveu a Bíblia foi justamente os padres católicos. Então eles implantaram toda essa mitologia na Bíblia e sabem disso. O povo não tem noção disso, né? Aqui do panteão, em latim clássico, Deus, olha aqui, ó, Deus, feminino Deia, era substantivo comum, mas tecnicamente divos ou diva era uma figura que se tornava divina, uma figura divina, entendeu? Então, no caso, Jesus foi um Deus, entendeu? Todos os profetas do passado que fizeram grandes sinais e prodígios poderiam ser chamados de deuses também. Só que na Bíblia o que Jesus falou? Que nós somos deuses. Nós somos deuses. Entendeu? Aí, baseado nisso aqui, o que nós podemos entender? Que esse termo ele não veio do grego, do hebraico, ele veio do latim e adaptado no grego. Tem uma ligação entre o grego e o latim muito grande. Aí aqui nesse site que eu pesquisei, tem aqui, ó, Deus dos deuses é o principal deus da mitologia grega. Deus dos deuses é o principal deus da mitologia grega. Quer dizer, a mitologia grega tem vários deuses, correto? Zeus é o deus dos deuses na mitologia grega, ou Júpiter na cultura romana, filho de titãs, como já vimos ali. Então, a ligação que existe entre Zeus e Deus é muito grande, muito próxima, que os dois derivam do latim e do grego, entende? E como é que se diz, a etimologia é totalmente diferente. Etimologia não, a transliteração é totalmente diferente de Yahoo ou Yahoo, que é o nome do Criador. Aí dizem, não, mas Yahvé também é o nome do Criador. Não, porque Javé também é. Só que Javé não existia J naquela época, e por aí vai. Aí você vai dizer assim, poxa, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Está usando o termo Deus como nome próprio, Deus. É um Deus, está falando de um título, um Deus. Quer dizer, ele é um Deus de misericórdia. É um termo, uma frase totalmente sem sentido. E aqui nesse vídeo, onde nós vemos o irmão Fernando falando sobre, junto com o irmão Rubens, falando sobre o nome do Criador, eu vou colocar um trecho para vocês assistirem, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para que vocês possam analisar o vídeo completo, onde o irmão Fernando fez um levantamento histórico, teológico, muito profundo, para comprovar o verdadeiro nome do Criador. Grego com a Septuaginta. E até ali o que eu tenho é Deus. Exato, tá certo? Exato. Deus e tudo mais. Estou falando Deus que é o principal, mas o todo mais, os nomes todos. Agora, dali para lá, eu não tenho como chegar. Eu não sei chegar, por isso que eu estou aqui hoje, fazendo com vocês trabalho, até para quê? Porque a gente possa ir mais além disso, e não só é uma questão assim minha, né, de limitação, mas eu creio que muitos também, para a gente chegar na verdade, que está...
Além do nome, A verdade, infelizmente, porque já ela tá toda. A verdade está encoberta, né? Nós temos que cavar. Até peço ajuda. é um trabalho de arqueologia. Arqueologia, Eu falou que a Septuaginta para trás não consegue achar mais nada. Isso não tem mais valor. Porque a palavra Deus, se nós formos analisar, ela tem a origem no grego. E grego, a palavra hoje, o que é digamos assim, um adjetivo, é um título. Um título, né? O título do Criador, Deus, ele é Deus. É um título. Ele antes era o nome do ídolo. Claro que não vai existir antes disso, porque ele entrou na escritura ali. É ali que apareceu Deus. Exato, é ali que ele começou a aparecer na escritura. E nem foi Ali, ainda como o próprio Zeus, mas apareceu primeiro como Quírios, né? E depois houve Quírios seria o Senhor, né? Ah, tá. O Senhor. É o mesmo título que Baal. Como Fernando. Por isso que antes. Então, antes de Deus como título, tinha o Deus como Senhor. Que como Senhor. É o Quírios. Aí o nome do ídolo, que é um nome próprio do ídolo, que é o nome o ídolo grego, Zeus, acabou virando Olimpo. Acabou virando o título. Acabou virando o título do que a gente Viu aqui, ó. crê que Quer dizer, o ídolo máximo da Grécia, cujo nome verdadeiro era Elas, chamado de Theos ou Zeus. E qualquer teólogo diz que teologia é o quê? Teologia vem de Theos, entendeu? Do grego. Logia, estudo de Deus. Ele só que faz uma referência ao Criador, que você chama de Deus. Só que Theos, na verdade, era o mesmo Zeus antigo. O mesmo Zeus. E aqui o irmão Fernando, ele faz uma explanação muito profunda. Só depende de você ter vontade de buscar. Alguém pode dizer, mas minha fé, como fica minha fé tão cega e que eu não enxergo nada, que cegueira. Como fica a sua fé? Como fica? Foi enganado durante tantos anos, né? E agora, ó, deu o estalo, o start para despertar. Entende? Pesquise, veja esse vídeo até o final. Veja esse vídeo do irmão Fernando até o final, que você vai entender a realidade. Porque como eu falei no início, não adianta você crer cegamente, vou crer cegamente, eu não enxergo nada, eu simplesmente acredito e pronto. Pode ser a coisa mais idiota do mundo, eu acredito porque disseram que é verdade. E não é dessa forma. Você tem que entender, tem que raciocinar para entender a verdade. E não ser um idiota guiado por um líder cego, que tem interesse somente em dinheiro, em grana, nada mais do que isso. Entende? Então por que o correto não é chamar Deus? Já que ninguém sabe o nome do Criador, é Yahweh, ninguém sabe, então chama Criador do Universo e pronto, acabou, você faz uma referência mental com ele. Agora você usar o termo Deus, que é uma referência a esse Zeus aqui da mitologia grega, né? Olha aqui na tela, aqui, ó, esse Zeus aqui da mitologia grega, aqui, ó, esse aqui. Então você está fazendo o quê? Está fazendo uma coisa errada. Se você imagina, se você quer seguir o Deus dos hebreus, então siga Yahweh, entendeu? Não siga Deus, que é do latim e grego, derivado do grego primeiramente e adaptado, transliterado para o latim. Tanto que Zeus e Deus, como eu falei, são a mesma coisa praticamente. Então Zeus vem do grego e Deus vem do latim. Por que do latim? Porque Deus é uma transliteração de Zeus. É como eu já falei no vídeo anterior. Quando você pega uma palavra que é transliterar para o português, por exemplo, como arigato, arigato no japonês é obrigado. Tradução literal é obrigado. Mas como que é transliterar? Eu não vou escrever no alfabeto japonês. Eu vou pegar a pronúncia que o japonês faz, eles falam som de A, R, I, arigato. Vou escrever na nossa forma de escrever, seguindo as regras gramaticais do português. Então isso que é transliteração. Você mantém a pronúncia original. E qualquer idioma que você transliterar vai ser a mesma coisa. Em russo, vou usar as regras gramaticais de russo, da língua russa, para que qualquer pessoa que lê em russo, ou então conheça russo, leia também arigato. Então se o nome original veio lá de Israel, lá do povo hebreu, e que era Yahweh, então por que não falar Yahweh? Porque eu aprendi desde pequeno, porque é cultura. Se você for verdadeiro mesmo consigo mesmo, você vai passar por cima de tudo isso, igual eu fiz, e passar a falar o nome correto. Então fica a dica, você não precisa ser
mudar a sua ideia só por minha causa. Comece a pesquisar e buscar, entendeu? Eu vou deixar o link desses vídeos, desses sites e desse vídeo aqui na descrição do vídeo, e fica a seu critério, né? Agora você sabia que era assim, né? Você sabia que era assim? Está sabendo agora. Antigamente o povo cultuava esse Zeus aqui, esse Theos que está aqui na tela agora. Entendeu? E tudo isso foi sincretizado, houve um sincretismo religioso, do paganismo romano para o cristianismo, né? E aí hoje as pessoas estão adorando os deuses antigos da Grécia e não percebem, porque acreditam cegamente naquilo que os líderes religiosos dizem. Porque, como dizia Hitler, Adolf Hitler, uma mentira repetida várias vezes vira uma verdade. E se você aprende desde a infância, desde nenenzinho praticamente, desde criança, que o nome do Criador é Deus, então você nunca dificilmente vai conseguir sair disso. Porque foi uma lavagem cerebral muito profunda que houve na sua mente. Então você decide. Isso é só um start inicial. Comece a pesquisar mais sobre a verdade. Veja o vídeo do irmão Fernando até o final, que você vai entender a verdade. Fico muito grato a todos. E peço para que todos possam se inscrever, se quiserem, claro, né? Acompanhar o meu canal. E se tiverem interesse em receber outros vídeos, que eu não falo somente sobre religião, falo sobre outros assuntos também. E em breve eu estarei postando mais vídeos aqui. E para que você possa ser notificado, ative as notificações, todas as notificações no YouTube, tá bom? Fico muito grato a todos. Esse vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, galera!